Olá pessoal, nesse vídeo 7 nós vamos então fechar o nosso estudo de dilatação de corpos, tá? Que a gente vai falar então, vai dar sequência, né? O estudo da dilatação de líquidos. Vamos fazer aqui um exercício e depois vamos focar no caso específico da água, né? A dilatação da água tem algumas particularidades e uma série de consequências que isso traz para a vida na Terra, tá? A gente vai discutir isso aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui esse exemplo aqui, gente. O que tá descrito aqui? Digamos que você tem lá no seu laboratório um recipiente, né, um frasco de vidro, por exemplo, né, e você não conhece o coeficiente de dilatação volumétrica daquele recipiente. Tá? Então você tem lá esse frasco aqui de vidro e aí você preenche completamente esse recipiente com um líquido que você conhece bem, né? Por exemplo, o mercúrio. A gente sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, é tabelado, né? É 0,18 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Isso é bem caracterizado, né? Então, você pega esse conjunto lá no seu laboratório, preenche completamente o recipiente com o líquido conhecido, no caso o mercúrio, e mantém os dois a 0 graus. Tá? Então, nessa situação, tanto o frasco quanto o líquido, né, que preenche completamente o frasco, tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. Tá legal? Isso a 0 graus. Aí você vai pegar esse sistema e vai aquecer igualmente, né, tanto o frasco quanto o mercúrio, de 0 até 100 graus. E aí, nesse processo, quando você atinge os 100 graus, você percebe que o mercúrio ele dilata um tanto, né, e ele vai derramar uma certa quantidade. Então, sabendo que eu tinha inicialmente 1000 centímetros cúbicos e sabendo que o aquecimento foi de 0 a 100 e sabendo que derramaram 15 centímetros cúbicos de mercúrio nesse experimento, eu quero usar esses dados para calcular o coeficiente de dilatação linear do frasco, né? Ou seja, desse vidro aqui, desse recipiente. Tá? Então, isso é um experimento, é uma situação interessante, porque esse é um experimento que permite a gente, usando medidas muito simples, né? E usando um líquido conhecido, bem caracterizado, né? No caso o mercúrio, você consegue, usando esses dados, calcular o coeficiente alfa de um material que você não conhece, né? E que você quer caracterizar no seu laboratório, tá? Usando um experimento desse tipo. Então, olha só, gente, esses 15 centímetros cúbicos são o que a gente chama de dilatação aparente. Por que aparente? Porque eu não estou afirmando que o mercúrio dilatou completamente 15 centímetros cúbicos. Não é isso. Isso é a dilatação aparente, ou seja, é o tanto que derramou. Porque olha só, nesse processo de 0 a 100, tanto o mercúrio quanto o frasco dilatam. Aqui eu exagerei, né, o volume final aqui do recipiente, só para destacar que ele dilata também. Se o frasco não dilatasse, né, se ele fosse um material refratário, né, um material que sofre muito pouca dilatação, se a dilatação dele fosse desprezível, aí tudo bem. Tudo que o mercúrio dilatasse ia derramar. Aí sim, a dilatação aparente seria igual à dilatação real do mercúrio. Mas não é isso que eu estou vendo. Como tanto o frasco quanto o mercúrio dilatam, isso aqui não é a dilatação real do mercúrio, é a dilatação aparente. Então, o que é a dilatação real do mercúrio, gente? Olha só, o ΔV, vamos começar a resolver, né, esse problema aqui. Ó. O ΔV do mercúrio real, né, ou seja, o tanto que o mercúrio, tanto que esse volume de mercúrio de fato dilata nesse processo de aquecimento é o volume inicial do mercúrio vezes o gama do mercúrio, que é líquido, né? Então é um gama, não é 3 alfa, né? Porque para líquidos não existe alfa, né? Só existe o gama, vezes ΔT. Isso é a fórmula de dilatação volumétrica de um líquido, tá? Eu ainda não conheço esse cara, conheço o V0, conheço o gama, conheço o ΔT. Até consigo calcular esse camarada. Mas é a partir disso, como que eu faço para achar o alfa do frasco? Né? Então, a questão aqui é o seguinte, eu tenho que dar um jeito de relacionar agora essa expressão
com a dilatação do frasco. Porque aí, se eu souber a dilatação do frasco, eu vou relacionar o ΔV do frasco, né, de vidro, com o alfa, né? E aí sim consigo resolver o problema. Então tem que dar um jeito de achar o quanto que o frasco de vidro dilatou nesse processo. Então repara aqui comigo, gente. A dilatação real do mercúrio, viu? Olha só se vocês concordam com isso aqui que eu vou escrever. O ΔV do mercúrio real, ou seja, o tanto que o mercúrio dilatou de fato é igual ao tanto que o frasco dilatou, mais o tanto que derramou. Concorda comigo? Olha só. Se eu falo para vocês assim, o frasco dilatou 2 centímetros cúbicos nesse processo. Como o mercúrio derramou, então o mercúrio dilatou mais do que 2 centímetros cúbicos, né? Então, ó, se o frasco dilatou 2 centímetros cúbicos, o mercúrio vai dilatar os mesmos 2 centímetros cúbicos e mais o tanto que derramou, tá? Se os dois dilatassem igualmente, ia ter dilatação aparente, o mercúrio ia derramar? Não, né? Se tanto o mercúrio quanto o frasco dilatassem igualmente, não ia derramar nada, então a dilatação aparente seria zero. Mas o fato é que derramou. Então a dilatação do mercúrio é maior do que a do frasco. Então olha só, de novo, se o frasco dilatou 2 centímetros cúbicos, o mercúrio vai ter que dilatar os mesmos 2 centímetros cúbicos para preencher completamente o recipiente e mais o tanto que derramou. Quanto que derramou? 15 centímetros cúbicos. Então a dilatação real do mercúrio ela é igual aos 15 centímetros cúbicos, que é a dilatação aparente, 15 centímetros cúbicos, mais a dilatação do frasco. Né? Então a dilatação real é o mesmo tanto que o frasco dilatou, mais os 15. Ok? Esse excesso que derrama é que é a dilatação aparente. Né? Então você vê que a dilatação real não é os 15, é os 15 mais o do frasco. Tá legal? Então daqui fica simples. Aí eu conheço esse cara, a partir dessa expressão, e aí eu consigo achar o ΔV do frasco. Chegou nessa expressão aqui, acabou o problema. Né? Então agora é o seguinte, ó, esse sujeito aqui vai me implicar o seguinte, esse ΔV real do mercúrio é esse número, eu calculo a partir dessa expressão, lá da dilatação volumétrica. Né? Então o ΔV real do mercúrio é V0 do mercúrio, né? Vezes o gama do mercúrio, vezes ΔT. Isso é, então, esse é o lado esquerdo, isso é igual aos 15 centímetros cúbicos. Eu não vou passar para o sistema internacional, né? A princípio eu poderia converter de centímetro cúbico para metro cúbico, né? Mas eu vou achar as respostas, o ΔV, em centímetros cúbicos. Nesse caso aqui não vai precisar converter, né? Então por isso que eu não coloquei a unidade aqui. 15 centímetros cúbicos mais o ΔV do frasco. ΔV do frasco. Então como é que vai ficar isso aqui? Ó? Então isso vai me dar o seguinte, né? Isso implica que V0, eu vou manter em centímetros cúbicos, é 1000, né? Então aqui eu vou ter que 1000 vezes o gama do mercúrio, 0,18 vezes 10 a menos 3. Então 0,18 vezes 10 a menos 3, grau Celsius é menos 1, e o ΔT é de 0 a 100, tá? Então aumentou 100 graus, né? Então vezes 100. Isso é igual então aos 15 centímetros cúbicos, que é a dilatação aparente do mercúrio, mais a dilatação do frasco. Mais o ΔV do frasco. Né? Então aqui eu tenho 1000 vezes 10 a menos 3, esse cara aqui, 1000 é 10 a 3, né? Então 10 a 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 1. 0,18 vezes 100 dá 18. 18 menos 15, o ΔV do frasco então é 3 centímetros cúbicos. Né? Então isso me dá que o ΔV do frasco é igual a 3 centímetros cúbicos. Mas eu não quero, né, o que o exercício está me dizendo, que ele
que a gente obtém, é o alfa do frasco. Ué, mas agora é muito fácil, né? Se eu já consegui medir aqui no meu experimento o ΔV do frasco, né? Ou melhor, eu inferi, né, o ΔV do frasco a partir da dilatação aparente do mercúrio, então eu consigo agora dizer o seguinte, o ΔV do frasco é igual, usando a fórmula de dilatação, ΔV do frasco é o V0 vezes coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Aí, como é sólido, eu consigo escrever 3α, né? 3α do frasco, que é o que eu quero achar, vezes ΔT. Aqui eu posso usar o alfa, né? Coeficiente de dilatação linear, que é o que ele está me pedindo, que é um sólido, né? Então pronto, aí como é que fica o alfa do frasco? Então o alfa do frasco vai ser 3, né? 3 aqui, dividido por o V0 é 1000, está em centímetros cúbicos já, então 1000. Então 3 sobre 1000. Esse 3 aqui também vai passar dividindo, então vezes 3 aqui embaixo, não é isso? Isso, né? O alfa, 3 sobre 3 ali, 1000, que é o V0, e o ΔT, que é 100. Graus Celsius, né? Então, vai cortar aqui, 3, 3. Então vai ficar 1 sobre 10 a 5, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, o alfa do frasco é 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, beleza, né? Esse exemplo aqui está resolvido, né? Juntando as expressões, né, de dilatação volumétrica para líquidos e dilatação volumétrica para sólidos. Né? A diferença entre eles é que aqui eu só tenho um gama e aqui eu posso escrever 3α, né, para o coeficiente de dilatação. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí vamos fechar então essa matéria, esse capítulo, né, de dilatações, falando agora do caso específico da água. Tá? Essa seção agora é a dilatação anômala da água. Anômala significa alguma coisa que foge do comportamento esperado, né? Uma coisa que tem uma anomalia. Uma anomalia é um fenômeno, uma situação que foge do comportamento normal, né, da maioria dos objetos ou dos fenômenos físicos. Tá? Então, o que a água tem de anômala? Né? Na verdade, a gente sabe que a água ela tem uma série de comportamentos anômalos, né? Ou seja, uma série de esquisitices, entre aspas, que é consequência das ligações químicas, né, particulares que as moléculas de água fazem. E, então, em termos de compressibilidade, em termos de dilatação, enfim, tem uma série de anomalias, uma série de estranhezas que a água tem em relação à maioria dos materiais, né? O que faz da água uma substância extremamente importante, né? Para nós e para a vida no planeta. Né? E essa aqui é uma dessas esquisitices da água, né? Uma dessas anomalias. Que anomalia é essa? Olha só, gente, tudo que a gente já viu até agora sobre dilatação e contração diz o seguinte, né? Em resumo, se você aquece uma substância, ela aumenta o seu volume, por causa de tudo aquilo que a gente discutiu nos vídeos anteriores, né? E se você resfria aquela substância, aquele material, a tendência dele é contrair, é diminuir o seu volume. Para a água, isso é verdade até uma certa faixa de temperaturas. Então, digamos que você tem lá no seu laboratório um frasco, um recipiente completamente cheio de água. Tá? Aqui nós vamos desprezar a dilatação do recipiente. Tá? A gente vai considerar que é um material refratário, um material que dilata ou contrai muito pouco, tá? Em comparação com a água. Então, você tem lá um frasco que não dilata, né, e nem contrai, e está completamente preenchido com água. Então você tem um volume V1, a temperatura ambiente, tá? 27 graus Celsius. Aí você começa a resfriar esse conjunto, né? Você começa a resfriar essa amostra de água até 4 graus Celsius. Daqui para cá, a gente percebe o comportamento normal, né? Que os materiais têm, que as substâncias têm. Né? Se você resfria,
o material diminui ligeiramente o seu volume. Aqui eu exagerei essa contração, né, do volume de água só para a gente conseguir visualizar. Mas o fato é, de uma temperatura ambiente, por exemplo, até 4 graus Celsius, você tem uma contração da água, diminui a temperatura, diminui o volume, né? É o que está mostrado aqui nesse gráfico, né? Você começa lá com 27 graus, com um certo volume grande. Se você diminui a temperatura, diminui o volume, né? Aí, digamos que você continua resfriando essa mesma amostra de água, tá? Agora, de 4 graus, você resfria para 0, que é a temperatura onde começa a formar o gelo, né? Temperatura de congelamento da água pura. Aqui, pessoal, nessa faixa de temperatura, de 4 graus até 0, é onde acontece a anomalia, né? A esquisitice da água. O que é essa esquisitice? Daqui para cá, se você está resfriando o material, o que você esperaria? Você esperaria que a água continuasse contraindo. Você esperaria que o volume dela diminuísse ainda mais, né? Mas não é isso que acontece. Isso é a anomalia da água. De 4 graus até 0, que é a temperatura de congelamento, né? O volume da água, ao invés de continuar diminuindo, ele cresce, ele aumenta. Então, em termos do gráfico aqui, ó, de temperatura ambiente, por exemplo, né, até 4 graus, comportamento normal. Esfriou, contraiu. De 4 graus até 0, que é a temperatura de congelamento, o volume aumenta ao invés de diminuir. Então, esse aumento, esse acréscimo do volume é o que a gente chama de anomalia, né? Então, esse intervalo aqui, né, esse intervalo é o normal, que é o que acontece na maioria dos materiais, né? E esse outro ramo, aqui para temperaturas abaixo de 4 graus, é a anomalia. Tá ok? Em termos de densidade, né, se a gente olha de temperatura ambiente, por exemplo, até 4 graus, né, então de 27 até 4, se o volume está diminuindo e a massa é constante, a densidade aumenta. Né? A densidade, o ρ, é massa por volume. A massa não muda nunca, né, nessa situação aqui. Então, se você está diminuindo o volume, você está aumentando a densidade. Então, daqui para cá, você tem o comportamento normal. Agora, de 4 graus até 0, o volume aumenta ao invés de diminuir. Se o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Vai diminuir. Você tem esse intervalo aqui é a anomalia. Isso, pessoal, tem uma explicação também bem qualitativa que tem a ver com o tipo de ligação química que a água faz, né? Que são as chamadas pontes de hidrogênio, né? Tentando fazer um esboço aqui bem simplificado, tá? Antes da gente passar para a parte final, ver as consequências disso, né? As consequências dessas anomalias para a vida na Terra. Vamos tentar entender o porquê que acontece essa anomalia, tá? Basicamente a gente tem o seguinte, pessoal, a água, a estrutura da água, todo mundo conhece, né? Você tem um compartilhamento, né, de oxigênio e 2 hidrogênios, né? Você tem pares de elétrons aqui sendo compartilhados numa determinada molécula. E aqui você tem as chamadas pontes de hidrogênio, né? E você tem aqui outra molécula, né? Você tem aqui oxigênio e hidrogênio. A gente sabe que o oxigênio ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, né? O oxigênio ele adora elétrons, né? Faltam 2 elétrons para ele completar o seu último nível de energia, então ele interage muito com os elétrons, né? Ele quer absorver 2 elétrons para completar o último nível de energia dele e ele ficar estável, né? Que nem um gás nobre, é isso que a gente aprende lá na química. Então, numa ligação desse tipo aqui, ó, o oxigênio, como ele é muito eletronegativo, né, tem uma afinidade eletrônica muito grande, nesse compartilhamento de elétrons, a tendência é que essa parte da molécula fique negativa e essa outra parte fique positiva, né? Então, a nuvem eletrônica numa molécula desse tipo fica mais concentrada do lado do oxigênio do que do lado dos hidrogênios, né? Então, isso é por causa dessa polaridade que uma molécula desse tipo interage com outra, né? Que aqui você vai ter um caráter positivo e aqui você tem um caráter negativo, né? Então a parte negativa dessa molécula atrai a parte positiva dessa.
E como essa polaridade é muito bem definida, porque o oxigênio atrai muitos elétrons, interage muito com os elétrons, esse tipo de ligação aqui, quando você tem o oxigênio, desculpa, quando você tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, esse tipo de ligação é chamado de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. É o tipo de ligação intermolecular quando você tem em cada molécula o oxigênio ou o hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Na verdade, quando você tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, quando você tem o hidrogênio ligado a um desses caras, nas ligações covalentes, né? A ligação intermolecular é do tipo pontes de hidrogênio. É uma ligação muito rígida, é uma ligação muito intensa, né? É bastante forte, tá? Entre as moléculas, tá legal? Qual que é a consequência disso? O que isso tem a ver com essa anomalia? Falando de uma forma bem qualitativa. Quando você resfria a água de 4 graus até 0, bom, tudo bem. As moléculas tendem a ficar menos agitadas termicamente. Então, a princípio, se as partículas ficam menos agitadas, que você está resfriando, a tendência é que o volume ia diminuir. Só que ao mesmo tempo, no caso da água, né, ao mesmo tempo que as moléculas ficam menos agitadas, a quantidade de pontes de hidrogênio que vão se formando na estrutura de ligações da água começa a aumentar. O número de pontes de hidrogênio que começam a se formar no interior da água líquida, até formar o gelo, aumenta muito. E como essas ligações são muito rígidas, acaba que elas contribuem para aumentar o volume ao invés de diminuir. Então, na verdade, você tem duas tendências, né, opostas. A primeira tendência é, como as partículas estão ficando menos agitadas por causa do processo de resfriamento, a tendência seria a contração da água. Só que ao mesmo tempo que você tem essa diminuição da agitação térmica, você tem um aumento muito grande do número de pontes de hidrogênio que estão se formando na estrutura. E como essas pontes de hidrogênio são uma ligação, isso aqui é uma ligação muito rígida, né? Uma ligação muito forte, muito intensa, então acaba que, por causa da rigidez das ligações, como elas se formam em grande quantidade, a tendência é que o sistema dilate, né? No caso, a água vai dilatar ao invés de contrair. Então, essa tendência de dilatação, por causa das pontes de hidrogênio, ela supera a tendência de contração por causa da diminuição da agitação térmica. Tá? Então, assim, falando isso tudo colocado de uma forma bem qualitativa, né? Então, em resumo, daqui de 4 graus até 0, ou seja, nesse intervalo de resfriamento, a água dilata, ao invés de contrair, que é o que seria esperado, né? A água dilata por causa do aumento da quantidade de pontes de hidrogênio que se formam. Tá legal? E aí, qual que é a consequência fundamental que isso tem para a vida na Terra, né? Essa anomalia tem uma consequência fundamental, gente, que é o seguinte, é a possibilidade da existência de água no estado líquido no fundo de lagos congelados, né? Em regiões muito frias. Por que isso acontece? Vamos juntar então esse resultado e fazer um experimento imaginário aqui, tá? Que vai dar para a gente esse resultado fundamental para a vida na Terra, tá? Digamos que você tem então um lago, né? Você tem lá um lago inicialmente com água líquida, e aí lá fora, né, no ambiente, você tem lá um lugar bem frio, onde a temperatura ambiente é, digamos, 10 graus negativos. Tá legal? E aí, em um determinado instante, essa água no estado líquido, ela está a 5 graus. A temperatura na superfície da água é 5 graus, e a temperatura no volume, né, na parte inferior aqui da água, né, na parte que está imersa, é de 5 graus também. Tá? Então vamos fazer um experimento imaginário aqui, gente. Olha só. Se a parte superficial da água está mais aquecido, né? Está uma temperatura maior do que o ambiente, o que vai acontecer?
sempre que você tem um corpo mais quente em contato com o mais frio, o mais quente vai ceder energia para o mais frio, né? A gente vai falar de trocas de calor no próximo capítulo, tá? Mas logo de cara a gente já sabe isso, né? Que um corpo mais quente cede calor, né? Ele cede energia para um corpo mais frio. Então, essa camada de cima aqui da água, essa parte aqui de cima, que está em contato com o ar atmosférico, ela vai ceder energia mais rapidamente do que as camadas de líquido que estão aqui embaixo. Concorda comigo? Justamente porque essa parte superior aqui da água, né, a superfície da água, está em contato direto com o meio atmosférico, com o ar atmosférico, né, que está super frio, né? Então, a tendência é que essa camada de cima da água vai ceder calor mais intensamente, né, para o ambiente do que a parte de baixo. Então, digamos que a superfície aqui da água, né, essa camadinha superior aqui da água, vai ceder calor e aí a temperatura dele vai passar de 5 para 4 graus. Então, resfriou de 5 para 4. Beleza? Que cedeu energia, então essa camadinha superior de água aqui vai resfriar e aqui embaixo vai continuar assim, digamos. O que acontece nessa situação aqui, gente? Eu tenho agora, nessa camadinha aqui de cima, eu tenho água a 4 graus e na parte inferior eu tenho água a 5 graus. Qual dos dois que é mais denso, gente? A água a 4 graus ou a água a 5 graus? Aqui, ó, no gráfico, a 4 graus, a água tem a maior densidade possível dela. Então, nessa situação que está aqui, você tem água densa em cima e água menos densa embaixo. O que acontece quando você tem um corpo mais denso em cima de um corpo menos denso? O mais denso vai descer e o menos denso vai subir. Você vai ter o que a gente chama de corrente de convecção. A camada mais densa desce, a camada mais densa, né, vai descer e a camada menos densa vai subir. Então você vai ter uma inversão, né? Você vai ter o seguinte, ó, essa parte de cima que está a 4 graus vai descer, ok? E essas camadas inferiores aqui, que estavam inicialmente a 5 graus, vão subir, né? Beleza? Então, parte da água que estava aqui embaixo a 5 graus vai subir. Então, a temperatura aqui em cima que estava a 4 vai voltar a 5 graus, concorda? Porque a água que estava mais quente aqui embaixo e menos densa vai subir. Então, a temperatura aqui na parte superior que estava a 4 graus, ela vai voltar a 5. Né? Que a água que estava mais aquecida aqui subiu. A água que estava mais fria aqui, a 4 graus, desceu, né? E ficou localizada aqui embaixo. Então, lá embaixo, a temperatura era 5, vai passar para 4. Beleza? Claro que esse exercício que eu estou fazendo, gente, é um exercício bem esquemático, né? É só assim, as coisas da natureza são contínuas, né? Esse esquema que eu estou fazendo é um esquema imaginário para a gente discutir, tá? Essas trocas de temperatura, elas são suaves, né? Elas vão acontecendo bem aos poucos, tá? Isso aqui é só uma idealização. Então agora, nesse instante, o que eu tenho, gente? Depois desse processo, o que eu tenho agora? Nesse esquema que eu estou fazendo. Eu tenho água aqui em cima a 5 graus e água na parte de baixo a 4 graus. Qual dos dois que é mais denso? A água que está em cima ou a água que está embaixo? Ué, gente, a água que está embaixo está a 4 graus. A 4 graus é a maior densidade possível. A água que está aqui em cima está a 5 graus. A 5 graus, né? 5 graus está aqui, ó, por exemplo. A 5 graus, a densidade é menor. Então eu tenho um corpo, né? uma amostra de água aqui, uma massa de água menos densa em cima e uma massa de água mais densa embaixo, ok? Então vai ficar desse jeito, né? O menos denso em cima, o mais denso embaixo. Então beleza, vamos continuar o processo. Essa camadinha de água aqui, ó, aqui em cima que está a 5 graus, vai continuar perdendo calor para o meio externo, né? Vai continuar resfriando. Então a água que está lá em cima, a 5 graus, vai continuar resfriando e aí vai voltar, digamos, de 5 para 4. Ok?
Agora eu tenho água nessa parte de cima a 4 graus e água aqui embaixo também a 4 graus. Vai ter correntes de convecção, gente? Não vai, né? Não vai ter, porque você tem água em cima e embaixo na mesma temperatura, portanto na mesma densidade, né? Você tem uma amostra homogênea, não vai ter convecção. Aí então essa camadinha de água aqui em cima vai continuar cedendo calor para o meio externo, porque a água está a 4 graus e o ambiente está a menos 10. Então essa camadinha de água vai continuar cedendo calor para o meio externo. Então a temperatura em cima vai passar agora de 4 para 3. Então agora eu tenho água aqui em cima a 3 graus e água cá embaixo a 4 graus. Vai ter convecção, gente? Olha só, não vai, né? Porque aqui embaixo a água está a 4 e a 4 graus a densidade é alta. Aqui em cima a água está a uma temperatura de 3 graus, né? 3 graus está aqui, ó. A 3 graus a densidade da água é menor do que a 4. Então você tem água menos densa em cima e água mais densa embaixo. Não vai ter convecção. Então, continuando o processo, a temperatura aqui de cima passa de 3 para 2. Mesma coisa, a água diminui ainda mais a sua densidade, não vai ter convecção. De 2 passa para 1. Mesma coisa, não vai ter convecção. E de 1 passa para 0. O que acontece a 0 graus, gente? O que acontece com essa camadinha de água aqui em cima, a 0 graus? Ela começa a congelar. Então a água na parte aqui de cima, ela começa a virar gelo. Aqui, ó. Eu começo então a ter uma capa de gelo na superfície do lago. Então, no fim das contas, eu tenho gelo, ou aí a temperatura pode até continuar abaixando, né? De 0 para menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui em cima, no fim das contas, eu vou ter água congelada a 0 graus ou menos e água no fundo desse lago a 4 graus. E a 4 graus a água está em qual estado? No estado líquido. E você vê que a coisa é tão engenhosa, né? A natureza é tão engenhosa que o gelo ele é um bom isolante térmico. Por isso que lá os esquimós, lá no Polo Norte, né? Eles vivem lá numa casa de gelo, né? Porque o gelo é um bom isolante. O que significa isso? O gelo vai proteger essa camada de líquido aqui embaixo do meio externo. Porque o gelo vai dificultar o processo de resfriamento dessa água que está lá embaixo. Então essa água que está lá embaixo vai ficar durante muito tempo no estado líquido, muito aproximadamente a 4 graus. Então isso permite, essa anomalia da água, esse comportamento da água, permite que eu tenha água congelada em cima de água líquida. Isso permite a existência de vida lá no fundo dos lagos congelados. Né? Se você tem lá peixe, tem algas, tem um monte de coisa que consegue sobreviver nesses ambientes. Se a água não fosse anômala, o que ia acontecer? Ia congelar tudo. Se ia congelar tudo, não existiria vida nos períodos mais frios, né? Nos pontos mais frios da Terra. Né? Isso teria uma série de consequências aí, de impactos, né, para o ecossistema dessas regiões, consequentemente para as outras. Né? Então você vê como é que é interessante. Né? Justamente a substância mais importante que nós temos na natureza, né, que é a água, tem essa particularidade, né, e que permite a vida nesses lugares. Né? Isso tem uma série de consequências para o planeta como um todo. Né? Então, ok, gente, essa explicação encerra então o vídeo 7 e isso encerra a parte de dilatações de sólidos e líquidos, tá? E a partir do próximo vídeo a gente começa com calorimetria.